Eu precisei pausar a faculdade de medicina de novo, por motivos de saúde, que tem um vídeo no canal falando sobre minha última pausa, mas todo mundo diz, né, que é uma pausa necessária, e tudo bem, a gente entende, porque é por motivo de saúde, por exemplo, ou pode ser qualquer outro motivo que você precise pausar a faculdade, mas ninguém conta, ninguém discorre sobre o que acontece depois que você pausa a faculdade. Oi, amigas! Para quem não me conhece, meu nome é Júlia Lopes, eu estudo medicina lá na Argentina e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Ninguém fala sobre o sentimento de ficar para trás, o sentimento de que, nossa, todo mundo que começou comigo, meus amigos estão todos na frente e eu tô ficando para trás. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive uma tendência muito perfeccionista. Então, eu lutei muito para entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade e eu escutava muito assim: nossa, não é todo mundo que se forma em 7 anos, porque lá a minha faculdade são 7 anos, não 6, aqui como aqui no Brasil. Mas eu escutava muito: ai, uma hora você vai ter que recursar uma matéria e etc, etc, etc. Mas, na minha cabeça perfeccionista, o que ia acontecer? Eu vou começar a cursar, eu vou passar tudo, nunca vou pegar uma recuperação, porque eu sou muito esforçada, e todo esse pensamento que a gente tem, né? Se você é uma pessoa assim que se cobra muito, que é meio perfeccionista, meio ansiosa, você sabe do que eu tô falando. Mas claro que não foi isso, deu tudo errado. Reprovei. Minha primeira reprova foi muito impactante, a minha segunda foi pior ainda. Mas quando eu precisei pausar, é totalmente diferente de você reprovar uma prova. Porque você reprova, beleza, vou estudar de novo, vou fazer o recuperatório e vou passar. Mas quando você pausa a faculdade, você sai da realidade que você está acostumado a viver e é tudo novo, é tudo diferente. No meu caso, eu voltei para o Brasil para continuar tratando a minha saúde. Só que, né, já consegui o tratamento e etc. E eu tô em um mês de observação, ou seja, que eu tô fazendo meu tratamento, mas eu também não posso voltar para Argentina ainda, porque eu estou em observação para ver se vai acontecer mais alguma coisa. Nesse período, depois de que você já lidou com o que você precisava lidar, começa vários pensamentos surgirem e você começa a se perguntar um monte de coisa e reparar em um monte de coisas que você não conseguia enquanto estava imersa na sua rotina. Primeiro, a gente começa a se perguntar: meu Deus, por que isso está acontecendo? Nossa, tá todo mundo continuando a faculdade, eu tô aqui. Você fica cheia de dúvidas, você fica um pouco triste, um pouco chorosa, no meu caso. Mas conforme você vai pensando e tentando entender o porquê de tudo, tem uma resposta. A gente não vai saber o porquê, mas eu acredito que tem um propósito para todas as coisas que acontecem na nossa vida. Nesse tempo, eu consegui reajustar vários pensamentos que estavam assim me atrasando, não no sentido de ficar para trás na faculdade, mas que estavam me impedindo de desfrutar esse processo de descanso, porque se a gente olhar de outra perspectiva, eu ganhei um mês de férias que eu não estava esperando, então eu estou no momento de descanso, perto dos meus pais, aproveitando o Brasil, mesmo quando nos meus planos era para eu estar lá estudando, fazendo prova, vivendo a minha loucura. Mas o mais difícil para mim foi entender que cada pessoa tem o seu tempo. Então não é porque eu precisei parar a faculdade, mesmo que seja por um curto período de tempo, que eu sou pior do que quem continuou estudando. Não é porque alguém continuou estudando e eu fiquei para trás que eu sou menos inteligente que essa pessoa, que eu sou menos capaz. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Mas eu, como eu sou cristã, acredito que Deus tem um propósito para todas as coisas. Tem um versículo que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
O que isso quer dizer? Que eu não vou ter problemas na minha vida, que vai ter tudo lindo, maravilhoso, do jeito que eu quero? Com certeza não. Mas tudo o que acontecer, igual, por exemplo, a minha pausa, o problema de saúde que eu tive, cooperam para o meu bem. Mesmo que eu não entenda no momento, mesmo que eu fique sem entender por muito tempo, tá cooperando para o meu bem, mesmo que eu não veja. E sobre isso de se comparar com o tempo de outra pessoa e entender que a nossa trajetória é só nossa, é individual, por mais que a gente compartilhe sonhos e propósito com outras pessoas, com nossos amigos, por exemplo, com meu namorado e etc., tem coisas que só eu preciso viver para eu adquirir experiência, para eu adquirir entendimento sobre certas coisas, sabe? Então, ter essa pausa de novo me fez escutar e perceber coisas que eu não perceberia na pressa, sabe? A faculdade de medicina é meio que uma loucura, assim, sabe? Parece que tá todo mundo correndo contra o tempo, todo mundo sendo muito, e você tá imerso naquela loucura de ir pro hospital e estudar, e meu Deus, eu tô atrasada, e será que eu vou dar conta? Que no meio de toda essa agitação, às vezes a gente não para pra cuidar da gente, não para pra descansar, não para pra prestar atenção nas pessoas que a gente ama. Sabe, eu tenho aprendido isso com essa pausa, que a vida não é uma corrida. Então, a gente tem muito esse costume de hoje em dia pensar assim, nossa, eu preciso terminar essa faculdade rápido, porque daí eu preciso passar na revalida rápido, e preciso fazer residência rápido, e casar rápido. Gente, não precisa, as coisas não precisam ser rápidas, sabe? A gente não precisa fazer tudo correndo. A gente pode desfrutar da jornada. Então, a vida não vai começar a acontecer só quando eu me formar, quando eu voltar para o Brasil, quando eu passar no Revalida. A vida já está acontecendo agora, sabe? E voltar para cá e ficar longe de todo mundo que tá vivendo o que eu queria estar vivendo nesse momento, me fez perceber isso, sabe? Que ao invés de eu ficar desejando que eu não tivesse, não precisasse voltar, que eu queria estar lá estudando, eu posso aproveitar o momento que eu estou vivendo agora. Então, cuidar da minha alimentação, fazer a dieta certinho, fazer exercício físico, cuidar do meu psicológico, estudar, eu ganho tempo para estudar para a final, que eu preciso fazer em maio, sabe? Então, se eu estivesse lá estudando, eu não conseguiria estudar com tanta calma, sabe? Então, também é questão da gente ajustar nossa perspectiva, da gente parar de olhar tudo com maus olhos, com aquela sensação de que vai dar errado, que a gente não vai dar conta, que, ai, por que que isso está acontecendo? Mas se não a gente transformar esse olhar, esse desespero e essa preocupação em coisas boas, sabe? Você olhar e entender que, ah, isso tem um propósito, eu posso não entender, mas tem um propósito, eu confio, vou aproveitar esse tempo livre que eu ganhei, vou fazer, por exemplo, vou pintar o Bobbie Goods, que é um jeito de me relaxar, vou ler um livro, vou passar mais tempo com Deus, vou assistir uma série que faz muito tempo que eu tô querendo assistir, mas com a correria da rotina eu não conseguia, vou passar mais tempo com os meus pais, eu vou sair para caminhar. Tem muita coisa que a gente acaba perdendo porque a gente não escolhe desfrutar do presente. Tenho aprendido muito isso, sabe? Que às vezes a gente faz planos, mas esses planos, na nossa concepção, eles eram bons e não significa que só porque as coisas não saíram como a gente planejou, que tá tudo acabado, sabe? Que pronto, morreu o meu sonho. Tem um versículo que, assim, a minha trajetória parece que ela é guiada por vários versículos que são como abraços no meu coração, sabe? Então, tem um versículo que diz que o homem planeja em seu coração, mas Deus é quem determina o seu caminho. E para complementar, tem outro versículo que diz que Deus está falando e diz que os pensamentos dele e os caminhos dele são muito mais altos e melhores que os nossos. Depois tem outro versículo, é como que a gente junta vários,
e como que transformo isso em um aconchego para eu saber assim que eu não fui abandonada, que só porque eu fiz essa pausa, que tá dando tudo errado, que eu vou ficar para trás, que eu vou me formar um pouquinho mais tarde, etc. Não, tudo tem um propósito e por mais que eu não entenda agora, tá operando para o meu bem. E o outro versículo diz que Deus tem planos, né, tem um propósito de dar pra gente um futuro e esperança, não de nos fazer dano. Então, junto todos esses versículos que eu disse para vocês, junto com o versículo que diz que tudo coopera para o nosso bem, todos eles me ajudam a descansar, sabe? Então eu tenho aprendido também muito isso nessa pausa, que eu preciso descansar mais nos planos do Senhor para minha vida, porque a realidade é o que a gente sabe. A gente não sabe nada. A gente só sabe o que aconteceu no passado, nossas experiências e o nosso presente que a gente está vivendo agora. Então a gente não sabe o que acontece, as coisas do futuro, sabe? Isso não está no nosso controle. Não tem como a gente se agarrar nesses nossos planos, sendo que a gente não sabe o que pode acontecer, sabe? Então eu tenho aprendido a descansar, a confiar no que o Senhor tem para mim. E mesmo com sensação assim de incerteza, de nossa, ai, mas porque eu queria tanto estar lá com os meus amigos e etc. Deus tem um plano. E me conforta saber que os seus planos são planos de bem, de me dar uma esperança e um futuro. A gente se acostumou a levar a vida com muita pressa. E não precisa ser assim, sabe? A gente se sentir atrasado na nossa própria vida, na nossa própria trajetória, no nosso próprio caminho, é um reflexo disso, sabe? É um reflexo da preocupação, da ansiedade, da comparação. E toda essa pausa me fez entender isso, sabe? Então, eu entendo que tanto essa pausa que eu tô tendo agora, como a pausa que eu fiz em setembro do ano passado, setembro não, em agosto do ano passado, foram pausas necessárias que me ensinaram muitas coisas, além de me ensinar a cuidar de mim, prestar atenção na minha saúde, né, cuidar da minha alimentação, exercício físico e etc. Também me ensinaram que a vida não é uma corrida, como eu disse para vocês, sabe? Não tem por que a gente se sentir atrasado na nossa própria vida só porque tem alguém que está mais longe que a gente. O fato da gente precisar fazer uma pausa não quer dizer que a gente é um fracasso, que deu tudo errado. Mas, como eu disse para vocês, existem pausas que são necessárias para mostrar para gente o que a gente não enxergaria imersos na rotina pesada, com mil e uma coisas na cabeça. E é isso, gente. Espero que vocês tenham se identificado, conseguido tirar alguma coisa dessas minhas palavras. Eu não fiz um roteiro, eu não fiz nada, só abri a câmera e comecei a falar com vocês, porque esse ano eu quero, assim, criar mais conteúdo aqui pro YouTube, pra eu ter esse momento, assim, mais de pausa e sentir que eu tô falando com vocês, ao invés, assim, de eu amo o Instagram, amo, 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 mas foi como eu falei pra vocês, parece que lá a gente não tem esse espaço para falar tão abertamente e profundamente sobre as experiências, sobre o que passa na nossa cabeça e etc. E se você tem alguma dúvida sobre doença de Crohn, sobre medicina argentina, ou sobre qualquer coisa relacionada que eu falei nesse vídeo, os comentários estão abertos. Espero muito que vocês se inscrevam no canal, deem like no vídeo e nos vemos numa próxima. Beijo!